Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Vocês são bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Nesta quarta-feira, neste culto de oração, nós estamos aqui mais uma vez para exaltar o nome do nosso querido Jesus, para lermos a Palavra de Deus e descobrirmos o que é que Deus tem para nós, na sua palavra. Qual é a mensagem que Deus tem para você e para mim hoje? Antes de nós iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos pedir mais uma vez que vocês não fiquem conversando ou escrevendo no momento em que nós estamos transmitindo a palavra de Deus. Eu percebo que as pessoas se relacionam pela escrita, não é? Ficam se comunicando pela escrita durante o sermão. Isto tira a concentração sua. Isso impede que você preste atenção, que você entenda a palavra de Deus. Isso dá oportunidade também para que pessoas falem contra, pessoas que não estão gostando. Ninguém é obrigado a gostar, tá certo? Ninguém é forçado a também assistir. Mas se alguém está assistindo e nem está gostando, aguarde em silêncio, assista em silêncio ou deixe de assistir. Mas não vamos ficar escrevendo um para o outro enquanto nós estivermos estudando a palavra de Deus. Eu rogo que Deus derrame o Espírito Santo sobre você para que você entenda a profecia que nós vamos estudar hoje, ok? Nós queremos orar com vocês antes, queremos que vocês apresentem os pedidos de oração que vocês têm. Eu tenho certeza que todos têm pedidos de oração. Todos. Eu também tenho. Minha esposa tem. Todos têm clamores, têm intercessões. Todos têm problemas, têm lágrimas, têm angústias. Todos têm ansiedade, principalmente neste tempo conturbado em que você e eu estamos vivendo. É impossível você ficar ileso, ficar sem ser contagiado por todo este clima tenso em que o mundo está passando. Todos nós estamos no mesmo barco. Estamos indo para o céu, mas antes de chegarmos na Canaã celestial, nós estamos passando por tormentas, por vendavais, por tempestades. E Deus é que vai nos sustentar, nos segurar. Apresente diante de Deus os pedidos de oração que você tem. Neste momento, nós vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui nós estamos na tua presença. Eu e os meus irmãos, todos somos filhos e filhas teus. Ao redor do mundo, Pai. Nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na África, em vários lugares. Todos estão neste momento sintonizados com Jesus Cristo. Sintonizados com o céu, porque lá está a nossa pátria. Estamos vivendo aqui na terra, mas a nossa pátria é o céu. É para lá que queremos ir. É para lá que estamos nos preparando para ir. Portanto, Pai querido, ouve as orações dos teus filhos, responde os pedidos que eles têm. Acalma o coração, dando a paz de meu Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Acalmando o nosso espírito, para que consigamos permanecer firmes, confiantes, em meio aos problemas, aos vendavais e tempestades, às ameaças, aos perigos. Conserva o nosso espírito calmo, tranquilo e confiante no Senhor nosso Deus. Derrama o Espírito Santo sobre todos nós neste momento, que ao abrirmos a tua palavra para estudarmos uma profecia que o Senhor nos deu, que o Senhor abra nossa mente para entender esta profecia. Que a tua vontade seja feita. Que fale Jesus Cristo ao nosso coração através do Espírito Santo. É em nome de Jesus que peço. Amém, Senhor. O estudo de hoje, queridos, é a revelação do segredo de Deus. Nós podemos chamar também de a sétima trombeta. Nós estudamos com vocês as 6 trombetas, começando aqui em Apocalipse capítulo 8, correto? Começamos com vocês na última live, estudamos na penúltima live da semana passada,
estudamos as 6 primeiras trombetas, começando no capítulo 8, verso 6. E paramos na 6ª trombeta e deixamos a 7ª trombeta para hoje. A 7ª trombeta, ela está em Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, e os versos 15 até o verso 19. Você percebe que entre a 6ª trombeta e a 7ª, existe o capítulo 10 e a primeira parte do capítulo 11, que não fazem parte do ciclo das 7 trombetas. É muito óbvio, é muito natural você, ao ler as trombetas, a partir do capítulo 8, verso 6, quando você começa a ler as trombetas, você percebe que elas só começaram a ser tocadas depois que Jesus lançou o incensário sobre a terra, não antes. Pois somente depois que Jesus abriu o 7º selo, capítulo 8, verso 1, foi que os anjos receberam as 7 trombetas. Capítulo 8, verso 2. Os 7 anjos que estão no Santíssimo diante de Deus não recebem as trombetas antes de Jesus abrir o 7º selo. Jesus ainda não abriu o 7º selo, mas quando ele abrir o 7º selo, que é o último selo, então, queridos, diz o verso 2, e viu os 7 anjos que estavam, estou lendo o capítulo 8, verso 2, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Eles receberam as trombetas das mãos de Deus no Santíssimo, exatamente quando Jesus abriu o 7º selo. E então Jesus fez a grande e maior e última intercessão, capítulo 8, verso 3 e 4, usando muito incenso no incensário, muito incenso, para a grande conversão, os conversos da hora 1/10 antes do fechamento da porta da graça. Justo quando estiver para a porta da graça se fechar, haverá uma grande conversão. Os conversos que nós chamamos de conversos da hora 1/10, que trabalharam 1 hora somente, lembra a parábola dos trabalhadores? Os que foram contratados na hora 1/10 só trabalharam 1 hora e receberam o mesmo salário daqueles que trabalharam o dia todo. Portanto, isto se chama graça. Graça. Aqueles que abraçam a Jesus e se convertem na hora 1/10, eles recebem a mesma recompensa que você e eu, que já nascemos na igreja e vivemos a nossa vida toda como fiéis filhos de Deus, mas eles vão receber a mesma recompensa, a vida eterna. Isto se chama graça, graça infinita, graça eterna. E esta graça está disponível a você. Depois que Jesus Cristo faz esta última intercessão e resulta na última grande conversão, então o capítulo 8, verso 5 diz que Jesus encheu o mesmo incensário de ouro, agora com fogo do altar, e o lança sobre a terra. E então há vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Verso 5. E o verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, receberam as 7 trombetas no verso 2. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. É bem sequencial. É bem sequencial. Primeiro Jesus abre o 7º selo, depois os 7 anjos recebem as 7 trombetas, depois Jesus Cristo coloca muito incenso no incensário de ouro, aí Jesus Cristo faz uma grande intercessão diante do Pai, pelos conversos da hora 1/10, então Jesus Cristo pega o incensário de ouro, de novo, enche de fogo do altar, joga sobre a terra, e aí há vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E então os 7 anjos que tinham recebido as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. Você vê a sequência irrefutável, uma sequência que não dá para você dizer, não, pastor, não é assim. É assim. Você não precisa interpretar isso aqui. Você só interpreta quando há símbolos, e esses símbolos são interpretados pela própria Bíblia. Mas, queridos, isto aqui é uma linguagem literal. É uma linguagem literal, mostrando que os anjos vão começar a tocar as trombetas depois que Jesus fechar a porta da graça. Depois que o povo de Deus estiver selado pelo selo do Deus vivo, batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, e aí não haverá mais salvação para os ímpios.
porque ímpio nenhum mais vai se arrepender, porque a porta da graça se fechou. O Espírito Santo se retirou da terra, mas o Espírito Santo não se retirou do povo de Deus batizado pelo Espírito Santo, do povo de Deus selado pelo selo do Deus vivo, do povo de Deus que é templo do Espírito Santo. Deles o Espírito Santo não se retira. Aleluia, aleluia. Agora, queridos, durante as tragédias e destruições anunciadas aqui nas trombetas, o povo de Deus está protegido. E a prova disso nós já vimos. Na quinta trombeta, quando o povo ímpio será atormentado por 5 meses, 150 dias literais, aqui diz no capítulo 9, verso 4, que aqueles que têm o sinal de Deus não serão atormentados. Capítulo 9, verso 4, diz somente aqueles que não têm o sinal de Deus serão atormentados por 5 meses. Então, queridos, o povo de Deus é protegido, amparado depois que a porta da graça se fecha. Agora nós vamos para a 7ª trombeta, no capítulo 11, verso 15 em diante. E você pode perguntar, pastor, por que é que existe aqui o capítulo 10? Nós vamos estudar com vocês ainda, futuramente, o capítulo 10, que é o DNA da Igreja Adventista. O capítulo 10 é o DNA do movimento adventista, que surgiu em 1844. E por que está aqui no meio da 6ª e da 7ª trombeta? Não tem nenhuma relação, queridos. Mas por que Deus colocou aqui? Queridos, Deus não deixa a profecia fácil. Deus não deixa a profecia fácil. Profecia, vocês sabem, que é um estudo profundo, que é um estudo difícil. Você tem que orar muito, você tem que jejuar muito, você tem que pesquisar muito, você tem que se aplicar muito para entender as profecias. Não é como você lendo os evangelhos que relatam a vida e o ministério de Jesus, é tudo fácil. Profecia não é fácil. É cheia de simbolismos, mas, queridos, aqui o capítulo 10 não faz parte do ciclo das 7 trombetas. E fala exatamente do surgimento da Igreja Adventista em 1844. Não é o estudo de hoje. Vamos estudar isso futuramente. Mas agora vamos para a 7ª trombeta, que está no capítulo 11 e o verso 15. Leia comigo, capítulo 11, verso 15 em diante. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando a 7ª trombeta é tocada, queridos, lembrem-se que estes anjos que tocam as trombetas são anjos de Deus. São anjos que receberam as trombetas lá no Santíssimo, das mãos de Deus. São anjos de Deus. E quando o 7º anjo toca a 7ª trombeta, percebam que na 7ª trombeta não tem nada de 1/3. Nada de 1/3 da terra, das árvores, nada de 1/3 do mar, nada de 1/3 das águas, nada de 1/3 do sol, da lua, das estrelas, nada de 1/3 da população morrendo. A 7ª trombeta não tem nada a ver com Satanás. Correto? Estão me entendendo? Estão me seguindo? A 7ª trombeta é uma trombeta de júbilo e alegria no céu, porque os reinos vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, queridos, o justo Jesus Cristo, advogado e juiz, ele lançou o incensário sobre a terra, fechou a porta da graça, ocorreram as 6 trombetas, e agora na 7ª trombeta, queridos, há o júbilo de alegria, porque os reinos vieram a ser do nosso Senhor. Porque exatamente quando Jesus Cristo lançou o incensário sobre a terra e disse, está feito, ele então sai do Santíssimo. Ele sai do Santíssimo. Aqui no livro Primeiros Escritos, nós lemos aqui na página 279, página 279 do livro Primeiros Escritos, vou ler para vocês. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro do céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita. E os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca. É a cena de Apocalipse 8.
É a cena de Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 4. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse, está feito. E toda a hoste angélica tirou as suas coroas quando Jesus fez a solene declaração. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Agora estou lendo a página 280 do livro Primeiros Escritos. Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estivera ministrando no santuário, ou seja, diante de Deus, o juízo estava em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Percebam? Enquanto Jesus estava ministrando no Santíssimo, aqui diz, o juízo estava em andamento, primeiro pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Cristo recebera seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagado os seus pecados. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, quando Jesus lança o incensário sobre a terra, fecha a porta da graça, então ele se retira do Santíssimo, porque ele só está no Santíssimo para juízo. No Santíssimo, a função dele no Santíssimo é juízo. Não tem outra razão para Jesus entrar no Santíssimo. Assim como no santuário da terra, o sumo sacerdote só entrava no Santíssimo no dia do juízo, que era o dia 10 do 7º mês, hoje os judeus chamam de Yom Kippur. Assim também no santuário do céu, Jesus entra no Santíssimo para o juízo. Por isso, queridos, não dá para você dizer que não é o juízo celestial. Ali no capítulo, nos 7 selos, não é? E principalmente no 7º selo. Então, quando Jesus lança o incensário sobre a terra e fecha a porta da graça, ele se retira do lugar santíssimo. Acabou o juízo. Essa frase, retirando-se Jesus do lugar santíssimo, quer dizer, acabou o juízo. Estão me seguindo? Ouvi o tilintar das campainhas sobre as suas vestes. E ao sair ele do Santíssimo, uma nuvem negra, uma nuvem de trevas, cobriu os habitantes da terra. Não havia, então, mediador entre o homem culpado e Deus, que for ofendido. Enquanto Jesus permanecera entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob repressão. Quando, porém, ele saiu dentre o homem e o Pai, essa restrição foi removida e Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, não se arrependeram. Quando é que Satanás vai ter completo domínio? Hoje ele não tem completo domínio. Hoje ele não pode fazer tudo o que ele quer fazer. Mas vai chegar um momento em que os 4 anjos que estão segurando os 4 ventos, lá de Apocalipse 7, verso 1, eles vão soltar os 4 ventos. Porque Jesus lançou o incensário sobre a terra, fechou a porta da graça, os 4 anjos soltam os 4 ventos, e agora Jesus sai do Santíssimo e Satanás tem completo domínio. Não sobre o povo de Deus, os selados pelo selo do Deus vivo. Não, queridos. Satanás não tem poder sobre você hoje, e Satanás não terá poder sobre você naquele dia. Satanás só tem poder sobre aqueles que vivem pecando porque gostam de pecar. Satanás só tem domínio sobre aqueles que vivem na prática de pecados, transgredindo a lei de Deus. Mas aqueles que confessam seus pecados são perdoados e eles quebram o domínio de Satanás sobre eles. E Jesus Cristo lhes concede a vitória sobre o pecado. Pecado confessado, pecado perdoado, pecado vencido. Ora, queridos, e aqui durante o período após o fechamento da porta da graça, quando Satanás tem completo domínio sobre os que afinal não se arrependeram, ele já tinha domínio sobre eles antes do fechamento da porta da graça, mas não era um domínio completo. Mas agora, após o fechamento da porta da graça, ele tem domínio completo sobre os ímpios. Cada caso estava decidido. Agora, no final da página 280, diz assim: Jesus demorou um momento no compartimento exterior do santuário celestial. Ou seja,
No santuário celestial tem o lugar santo e o santíssimo. Jesus saindo do santíssimo, ele se demora um pouco de tempo no lugar santo, antes de descer para a terra. Durante esse período que Jesus sai do santíssimo e se demora no lugar santo, o que ele faz? Jesus demorou um momento no compartimento exterior do santuário celestial, lugar santo, e os pecados que tinham sido confessados enquanto ele esteve no lugar santíssimo foram colocados sobre a cabeça de Satanás, representado por aquele bode Azazel. Lembram-se do bode Azazel? No dia da expiação, no santuário da terra, era um símbolo de Satanás. Ele participou de todos os pecados que os justos cometeram. Os justos foram perdoados por Jesus Cristo, mas em todo o pecado que você comete, tem uma parte sua, uma parte de Satanás. Jesus perdoa a sua parte, mas a parte de Satanás, ele vai colher as consequências por todos os pecados que ele fez com que os filhos de Deus pecassem. Então, queridos, foram colocados sobre Satanás, o originador do pecado, que deve sofrer o castigo deles. E o que Jesus faz? Ainda no lugar santo. Via então Jesus depor suas vestes sacerdotais. Aquelas roupas de sumo sacerdote, Jesus tira aquelas vestes sacerdotais no lugar santo, antes de descer para a terra, e envergar seus mais régios trajes. Jesus agora veste as roupas reais, régias, ou seja, de rei, dos reis. Sobre a sua cabeça estavam muitas coroas. Não é uma ou duas, muitas coroas sobre a cabeça de Jesus, estando uma coroa dentro da outra. Cercado pela hóstia angélica, Jesus deixou o céu. Então, depois de vestido com vestes régias e com esta coroa, muitas coroas na cabeça, cercado pela hóstia angélica, ele então deixa o céu. Ele sai do lugar santo, em direção aonde? Ao planeta Terra. E agora vejam o que a serva de Deus diz na página 281. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando Deus e amaldiçoando-o. Enquanto Jesus sai do céu em direção à terra, eis que as pragas, as 7 pragas, estão ainda caindo sobre a terra. Queridos, quando é que as pragas vão começar a cair? As 7 pragas só começam a cair quando a 7ª trombeta for tocada. O ciclo de 7 no Apocalipse, ele é sequencial. Todos são sequenciais. Percebam, só quando a 7ª igreja inicia, é que o novo ciclo de 7 selos começa. O ciclo dos 7 selos só começa quando iniciou a 7ª igreja, em 1844. E quando chegar o 7º selo, começam as 7 trombetas. E quando chegar a 7ª trombeta, começarão as 7 pragas. Por isso que diz que quando Jesus Cristo deixa o céu em direção à terra, as pragas estão a cair, porque começaram a ser derramadas quando a 7ª trombeta foi soada. Em cada 7º, abre-se um novo ciclo de 7. Mas, queridos, o ciclo, ou melhor, o período da 7ª trombeta, ele se estende. Ele começa, mas ele não termina. O período da 7ª trombeta começa e vai se estendendo até a volta de Jesus. Durante este período da 7ª trombeta é que as 7 pragas são derramadas. E é nesse período que Jesus sai do céu e se dirige à terra. Agora volte para a Bíblia, capítulo 11 e o verso 15, que estamos lendo. E tomou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E então vi os 24 anciãos. Percebam, a mesma cena de Apocalipse 4. A mesma cena de Apocalipse 4, com o trono de Deus, mais 24 anciãos, mais os 4 querubins. É a mesma cena que aparece aqui, quando Jesus Cristo deixou o lugar santíssimo do céu e se demorou no lugar santo. E os 24 anciãos
que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira. Percebam, queridos, a sequência: iraram-se as nações. Esta ira das nações se manifesta durante as 7 trombetas, ou seja, as 6 primeiras trombetas. Manifesta-se aqui, durante as 6 primeiras trombetas, a ira das nações. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, ou seja, a ira de Deus. São as 7 pragas. É uma sequência. Primeiro, a ira das nações, durante as trombetas, porque são juízos indiretos causados por Satanás, com a permissão divina. Mas é a ira das nações. Mas as 7 pragas não é a ira das nações. As 7 pragas é a ira de Deus, porque é juízo direto de Deus. Portanto, diz: iraram-se as nações, as trombetas, e veio a tua ira, ou seja, as 7 pragas. E o tempo dos mortos. Chegou o momento do juízo executivo dos ímpios mortos. Chegou o momento do juízo executivo dos mortos. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Queridos, durante o juízo executivo de 1000 anos que vamos passar no céu, todos os ímpios mortos serão o quê? Julgados. Julgados não para ver se vão se salvar ou se perder, porque eles já estão perdidos, mas durante os 1000 anos será um juízo o quê? Nós vamos estudar nome por nome dos ímpios perdidos para determinar a pena que eles vão receber no final dos 1000 anos. Por isso diz aqui na sequência: iraram-se as nações, veio a tua ira, e o tempo dos mortos, ímpios mortos, que serão julgados durante os 1000 anos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas. Qual é o galardão que Deus vai dar para você, para os seus servos? Levá-los para o céu, arrebatá-los para o céu, a vida eterna com Jesus no céu, 1000 anos no céu, e depois a eternidade na nova terra. Por isso vem a sequência, olha: iraram-se as nações, veio a tua ira, os tempos dos mortos para serem julgados, os ímpios, durante os 1000 anos, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra, porque todos os ímpios que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus serão o quê? Destruídos, porque eles são os que destroem a terra. E agora o verso 19: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Sempre um ciclo de 7 acaba com esta frase peculiar: houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Aqui termina o ciclo das 7 trombetas. Mas, queridos, o verso 19, que é a 7ª trombeta, mostra que o céu vai se abrir e vai ser visto ali o templo de Deus. E vai ser visto dentro do templo de Deus a arca do concerto. A arca do concerto, não aquela cópia que existia no santuário da terra, no Santíssimo do Santuário da Terra, mas os 10 mandamentos originais. Os 10 mandamentos originais serão mostrados no céu. Os céus se abrem. Isto é descrito no livro O Grande Conflito. Esta descrição de que os céus vão se abrir e vai ser vista a lei de Deus, os 10 mandamentos no céu, essa descrição foi feita aqui pela serva de Deus, por Ellen White. Percebam, eu vou ler para vocês, aqui no livro O Grande Conflito. O livro O Grande Conflito, na página, no capítulo O Livramento dos Justos, que é o capítulo 40. O título do capítulo é Livramento dos Justos, capítulo 40, página 639. Fala sobre a lei de Deus que será mostrada no céu. Esta é o grande espetáculo que Deus vai mostrar
na 7ª trombeta. Vou ler aqui. Página 639. Enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, as nuvens recuam e se veem os constelados céus, indescritivelmente gloriosos em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade eterna, a glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. As portas da Nova Jerusalém estão abertas e a glória vem lá de dentro. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas, a mão de Deus abre as tábuas de pedra e vence os preceitos do decálogo, os 10 mandamentos, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos, 10 mandamentos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O horror para aqueles que sempre desprezaram os mandamentos de Deus. Mas o que você acha? Qual vai ser o sentimento daqueles que amavam os mandamentos de Deus? Qual vai ser o sentimento desses que meditavam na lei de Deus de dia e de noite? Vai ser muita alegria, muito regozijo. Lembre-se, meu querido irmão, que neste momento em que Deus revelar a lei dos 10 mandamentos no céu para ser lida pelos salvos e também pelos ímpios, porque os ímpios, eles terão que ler os 10 mandamentos estampados no céu. Isto aqui é intencional, irmãos. Eles pisaram esta lei, eles aboliram esta lei, implantaram um decreto dominical no lugar do Santo Sábado, anulando a lei de Deus, que é um reflexo do caráter de Deus, perseguiram os santos do Altíssimo. Mas agora, queridos, tudo se inverte. Agora a lei de Deus é mostrada no céu. Eles têm que ler os 10 mandamentos. Eles vão perceber que eles foram enganados pelos seus pastores. Eles vão perceber que eles foram enganados pelos seus líderes religiosos. Por quê? Porque eles foram ensinados pelo púlpito de muitas igrejas que a lei de Deus tinha sido abolida e que bastava aceitar a Jesus como Salvador e não precisava guardar mandamento nenhum, porque a lei de Deus tinha sido abolida. Queridos, agora eles descobrem que a lei de Deus não foi abolida. A salvação é pela graça em Jesus Cristo? Sim, mas todos os salvos pela graça em Jesus têm prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Como é que eu vou ser salvo pela graça em Jesus Cristo e amar o meu Jesus e não vou amar os mandamentos do meu Jesus? Eu amo também a lei do meu Jesus. Por isso eu tenho prazer em guardar os mandamentos de Deus. Lembrem-se, queridos, que quando esta lei for estampada no céu, os salvos, os 144 mil e a grande multidão de salvos, dos vivos, eles não vão estar sozinhos. Porque quando você volta uma página, eu estou lendo a página 639. Quando você volta para a página 637, mostra que um pouco antes da lei de Deus ser estampada no céu, percebam agora, presta atenção, um pouco antes da lei de Deus ser estampada no céu, outra coisa majestosa acontece. Página 637. Abrem-se sepulturas. Ah, mas como abrem-se sepulturas? Não é a volta de Jesus ainda? Não é a volta de Jesus ainda. Mas abrem-se sepulturas, porque há uma ressurreição especial, um pouco antes de Deus mostrar a santa lei no céu, estampada no céu, há uma ressurreição especial. De quem? Vamos ler aqui. Página 637. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Não são todos. É uma ressurreição parcial. Porque diz aqui, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno.
Daniel capítulo 12, verso 2. É uma ressurreição especial de salvos e de ímpios. Quem são os salvos? Os que morreram crendo na fé da mensagem do terceiro anjo. Crendo na mensagem do terceiro anjo. Quem são os ímpios? Aqueles que crucificaram Jesus. Os mais acérrimos inimigos de Jesus, esses ressuscitam para verem quem foi aquele que eles mataram na cruz. Eles vão ver e vão morrer de novo. Queridos, abrem-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Agora preste atenção nesta frase. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. O que significa isso? Quando é que a mensagem dos três anjos começou a ser pregada? 1843 começou a ser pregada. Então, queridos, todos aqueles que morreram esperando que Jesus voltasse em 1844, mas ele não voltou, porque não era a volta de Jesus, era o início do juízo dos mortos. Mas todos aqueles que morreram sonhando em assistir à volta de Jesus, obedientes aos mandamentos de Jesus, eles vão ressuscitar nesta ressurreição especial. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, lindos, perfeitos, na louçania da juventude. Não ressuscitam velhos, não. Ressuscitam jovens. Os velhos ressuscitam jovens. Os jovens ressuscitam jovens. Crianças ressuscitam crianças. Na mesma estatura. Vamos ressuscitar na mesma estatura. Porque cada um vai crescer à medida do tempo em que vamos estar no céu durante os 1000 anos. Vamos ter 1000 anos para crescer e alcançar a estatura de Adão e Eva. Vamos crescer bastante durante os 1000 anos no céu. Mas aqui diz, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados. Percebam isto? Glorificados? As pessoas às vezes não percebem o que significa a palavra glorificados. Glorificados é que eles não têm mais paredes para eles, irmãos. Eles entram num quarto, numa sala com as portas fechadas, como Jesus Cristo. Na ressurreição, os discípulos estavam fechados dentro de uma sala e Jesus se colocou no meio deles. Seres glorificados. Têm corpos glorificados. E assim serão ressuscitados os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, glorificados, para ouvirem um concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. E agora continua a descrição. Os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1:7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Por isso, queridos, eu disse que quando os 144.000 e a grande multidão que ninguém podia contar estiverem lendo os 10 mandamentos estampados no céu, como está descrito aqui na página 639, eles não vão estar sozinhos. Eles vão estar acompanhados por esta multidão de santos do Altíssimo, que ressuscitou, glorificado. Eles vão fazer companhia para você e para mim, nos animar, nos confortar, porque nós vamos estar sentenciados à morte. Lembrem-se que neste período o decreto de morte já foi aprovado e nós vamos estar sentenciados à morte, mas não abandonados. Não abandonados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós. Não abandonados sem nenhum consolo, porque Deus vai nos consolar por todos estes santos glorificados que ressuscitam para nos ser de ânimo, para dizerem, tenham paciência, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Olhem para nós já ressuscitamos glorificados. Logo vocês também vão ser glorificados. Logo mais, na segunda vinda de Jesus, vocês todos serão glorificados, como nós. Queridos, por isso, eu disse que quando os 144.000 e a grande multidão que ninguém podia contar estiverem lendo os 10 mandamentos no céu, juntamente com eles estarão também os ressuscitados na ressurreição especial na página 637. Queridos, aqui no capítulo 11, verso 19, está falando que isto vai acontecer na 7ª trombeta. Ou seja, a lei de Deus será mostrada na 7ª trombeta e o povo de Deus vai ler os 10 mandamentos no céu. Mas na 7ª trombeta não acontece só
a lei de Deus sendo estampada no céu. O que mais acontece na sétima trombeta? Você pode ler agora no capítulo 10. No capítulo 10 e no verso 7. Fala de algo majestoso que vai acontecer ao soar a sétima trombeta. Capítulo 10 de Apocalipse e o verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Deus não é um Deus de segredos, mas Deus tem um segredo. Aleluia! Aleluia! Lá em Mateus capítulo 24, verso 36, irmãos. Lá em Mateus capítulo 24, verso 36, diz, daquele dia e hora, ninguém sabe. Jesus falando, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Quando Jesus estava na terra, sem usar os seus poderes divinos, vivendo na dependência do Pai, ele também não sabia o dia da sua segunda vinda. Por isso ele disse, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Hoje, Jesus Cristo usa os seus poderes divinos. Aleluia! Jesus Cristo usa os seus poderes divinos. Hoje ele sabe o dia da sua segunda vinda. Mas os anjos não sabem. Eu não sei, você não sabe. Mas nós vamos ficar sabendo, sim, antes da vinda de Jesus. Antes da segunda vinda de Jesus, nós vamos ficar sabendo o dia e a hora da segunda vinda do nosso querido Jesus. E quando vai ser isso? Ao soar a sétima trombeta. Queridos, a trombeta soará e Deus revelará o quê? O seu segredo. O segredo como anunciou aos profetas. É o segredo do dia e da hora da volta de Jesus. Agora, no mesmo capítulo 40 de Grande Conflito, e na página seguinte, nós lemos para vocês a página 639, e agora na página 640. Está vendo a sequência? Página 640. A serva de Deus Ellen White, que recebeu a visão do Grande Conflito em 1848, e depois de novo recebeu em 1858 a mesma visão. Aqui ela diz na página 640, a voz de Deus é ouvida no céu. Depois do povo ter lido os 10 mandamentos no céu, a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Aleluia! E estabelecendo o concerto eterno com seu povo, semelhantes a estrondos do mais forte trovão. Suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir. Quem é esse Israel de Deus? Os 144 mil, mais a multidão que ninguém podia contar, e mais todos os que morreram de 1844 para cá, ou seja, os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Deus está falando e eles olhando para o céu, porque eles entendem a voz do Pai. Nós conhecemos a voz do nosso Pai. Os ímpios ouvem a voz de Deus, mas não entendem nada. É como que um trovão, mas nós entendemos a voz do nosso Pai. O Israel fica a ouvir com o olhar fixo no alto, tem o semblante iluminado com a sua glória. O seu semblante estará iluminado com a glória de Deus, brilhante como o rosto de Moisés, quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. Os ímpios não podem olhar para você, porque o seu rosto vai estar brilhando como o rosto de Moisés, quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, a guerra é entre o domingo e o sábado. E aqueles que ficam ao lado dos mandamentos de Deus, guardando o sábado, serão perseguidos, mas serão honrados por Deus. Aleluia! E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra. Agora, queridos, vem a descrição da segunda vinda de Jesus. Agora, a partir da página 640, no finalzinho, e a página 641, vem a descrição da segunda vinda de Jesus. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas.
o povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam esta nuvem enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. Agora não é mais o homem de dores para sorver o amargo cálice da ignomínia e miséria. Ele vem vitorioso no céu e na terra para julgar os vivos e os mortos, ou seja, julgar os vivos ímpios e julgar os vivos e os mortos ímpios. Durante os 1000 anos, eles serão julgados. Sim, os vivos ímpios que serão mortos pelo resplendor da volta de Jesus, mas serão julgados durante os 1000 anos. Queridos, fiel e verdadeiro, ele julga e peleja com justiça. Seguiram-no os exércitos no céu. Queridos, esta é a descrição da segunda vinda do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Por isso, queridos, o estudo das trombetas é tão importante, porque anima o meu coração. O meu coração fica incendiado de ânimo, de alegria, ao ver que durante as tragédias e destruições das 6 trombetas, Deus nos protege. Os ímpios estão morrendo de fome e de sede, mas o povo de Deus terá o seu pão e a sua água. Os ímpios se apressam em querer cumprir com o decreto de morte. Antes do dia marcado, eles se apressam para matar o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus. Mas as espadas se quebram e os anjos de Deus se tornam escudos de luz ao redor dos filhos de Deus. Nós somos protegidos, angustiados, sim, mas protegidos também. Queridos, alimentados pelo pão que Deus vai nos dar, pela água que Ele vai nos dar. E agora, queridos, depois de ter visto a lei de Deus estampada no céu, depois de ter visto aqueles seres glorificados que ressuscitaram antes da volta de Jesus e se unem conosco, esperando a volta de Jesus, agora nós ouvimos da boca de Deus o dia e a hora, a revelação do segredo de Deus. Queridos, tudo isso Deus está preparando para você. Ele é um Pai que ama. Ele é um Pai que nos ama. Eu sei que o tempo está difícil. Eu sei que a ansiedade está sendo muito grande. Eu sei que essa crise mundial está deixando todo mundo, tirando o sono de muitos, Pai, queridos. Eu sei disso. Mas Deus está preparando algo maravilhoso para você. Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, são as coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te protege. Jesus Cristo vem buscar você. Jesus Cristo virá buscar você, buscar a mim. Ora vem, Senhor Jesus. Eu deixo com você a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Fique com a paz de meu Senhor e que o Espírito Santo seja derramado sobre você. Deixe-me orar neste momento. Vou orar por vocês e por mim. Pai Santo que estás nos céus, obrigado pela mensagem que o Senhor não escondeu. Obrigado pela mensagem que o Senhor nos dá, mostrando a sequência da última grande intercessão de Jesus e o fechamento da porta da graça e o selamento do teu povo e então o início das destruições anunciadas pelas trombetas, Pai. Obrigado por este glorioso final, por este final, esse apoteótico final, de que Jesus Cristo, na 7ª trombeta, Ele vai mostrar no céu a lei que tanto amamos, os 10 mandamentos, que está escrita no nosso coração, na nossa mente. Bendito seja o Senhor que nos revelou todas estas coisas, porque o Senhor não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos. Bendito seja o Senhor Deus por esta bendita esperança. Conforta os corações tristes. Anima-nos, Pai. Firma os nossos pés no caminho da verdade. E, querido Jesus, venha logo nos buscar. Estamos com saudades. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Sábado, o tema de sábado, da live que vamos ter sábado às 10 da manhã, horário Brasil. Quem são os 144 mil? Esse é o tema de sábado. Não perca, faça propaganda. Quem são os 144 mil?
Não deixe de assistir. Fique com Jesus.